Tá gravando então, boa noite de novo a todos. Vamos começar a aula 7. A gente vai ver agora umas funções de interpolação. Tá? Não tive tempo de preparar os slides certinho, então, porque essa aula, o plano ia ser o presencial, mas vamos levando então, dessa forma. Qual é a ideia, né, de trabalhar com interpolação? Não sei se vocês já viram que o Excel ele faz um ajuste de curva, né, se vocês têm uns pontos. Então, é bem interessante isso, né? Trabalhar com aproximação de polinômios. Por exemplo, se eu tenho aqui uma função, né, experimental lá. Eu achei, por exemplo, o fluxo transferente de calor, né, o em watts por metro quadrado, de um equipamento, que eu quero saber qual é a perda térmica dele. E aqui, digamos que é a variação da temperatura, né? Eu tenho a temperatura do fluido que está andando dentro, vamos dizer que tem um trocador de calor, um tubo, está passando um fluido quente aqui, e ele está perdendo calor para a atmosfera. Daí eu fui medindo, né? Eu coloquei aqui uma temperatura de entrada X, vi qual é a temperatura de saída, e com isso eu calculei o em watts por metro, aqui é só um risquinho, né? Porque é por metro, né? Metro quadrado. E em watts por metro de trocador de calor, quanto que ele está perdendo, né? Daí eu vou lá e eu vejo que quanto maior o ΔT, esse ΔT é a temperatura do fluido, né, menos a temperatura do ambiente. Então, quanto maior o ΔT, maior vai ser a minha perda térmica. Mas eu vi que não é linear, né? Eu tenho um ponto aqui experimental, outro ponto experimental está aqui, outro aqui, aqui, e vai fazendo alguma coisa assim, né? Daí eu fiz 3, 6, 7, 8 experimentos. Né, 8 experimentos. Mas, na hora de eu fazer as contas, na hora de eu ver como é que isso aqui vai se comportar num caso real, eu quero saber para pontos intermediários, né? Não é exatamente essa temperatura ambiente e essa temperatura de fluido que eu vou ter. Então, eu quero saber, por exemplo, um ponto no meio do caminho. Quero saber esse ponto aqui, ó. Aí, como é que eu vou fazer isso? O próprio Excel ele tem um negócio de ajuste de curva, se tu jogar os valores lá, que vai dar um polinômio aproximado. Ele vai tentar passar por todos esses pontos, né? E daí, com esse polinômio, eu posso interpolar. Né? Entre um ponto e outro, eu quero esse aqui, eu jogo lá no meu polinômio, um p de x, da ordem n, né? E eu acho daí qual é o ponto que eu quero. Isso é bem útil para engenharia, né? Já tive que fazer isso algumas vezes, de achar uma curva para alguns dados experimentais, e daí essa curva vai representar, né, quando eu for fazer simulações. Né? Então, a gente vai ver primeiro essas funções de interpolação, o que a gente tem, né? Eu vou aproximar uma função de uma variável real por funções mais simples. Isso aqui vai facilitar para mim. Então, quando eu estiver trabalhando com uma função f de x, eu vou criar uma função, inicialmente, né, a primeira coisa que a gente vai ver é interpolação polinomial. Então, eu tenho lá minha função f de x, eu vou criar uma função p de x que vá me aproximar, né? Vai me dar uma curva que vai passar nesses pontos. Então, vamos ver. Considerando uma função f de x, onde eu tenho os pontos definidos, x0, x1, né? Como eu falei, são os pontos que eu fiz experimento. Até um xn, né? Eu tenho n mais 1 pontos, que eu estou começando no zero ali, né? N mais 1 pontos distintos no intervalo aqui de A até B, né? Eu posso falar que o meu y de i vai ser igual o meu f de xi, né? Faz sentido isso aqui, né? Y é o resultado da minha função avaliada no ponto xi, né? É o que vai aparecer no meu eixo y. Então, se eu tiver, por exemplo, um gráfico assim, né, onde eu tenho aqui o meu x0
é o A. Daqui eu tenho, por exemplo, um x1, 3 pontinhos, e aqui um xn, que é igual a b. Então, eu estou olhando o intervalo de A até B. Daí, eu tenho uma função aqui, contínua, né? Um f de x. F de x, nesse meu ponto aqui, eu vou ter o y0, né? Daí, no meu ponto x1, eu venho para cá, eu vou ter y1, até eu chegar no meu xn, onde eu tenho o meu yn, né? Então, eu quero aproximar essa função de um polinômio p de x, né, com grau menor ou igual a n, né, porque n é o número de pontos que eu tenho. Então, eu não vou conseguir criar um polinômio com grau maior que esse, que coincida com a função. O caso ideal que eu quero é que o meu p de xi vai coincidir com o meu f de xi. Vai ser igual a yi. Então, esse meu polinômio, ele vai passar por esses pontos que eu tenho, os pontos discretos que eu tenho, né? Mas eu não garanto a forma dele no meio dos pontos. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Por exemplo, ele pode fazer isso aqui, ó. Vir assim, assim e assim. Esse polinômio interpolador. O que eu tenho, se eu não sei a função f de x, eu sei apenas os pontos discretos, eu não vou ter certeza de que ele está passando em cima de todos os pontos, né? Então, por isso que é bom, até no Excel, quando vocês fizerem, achar uma curva polinomial que passa pelos pontos, plota a curva. Especialmente quando eu estou trabalhando com n muito elevado, assim. Muitas vezes acontece de eu ter uns pontos, um aqui, outro aqui, outro aqui. E o meu polinômio ficar uma coisa assim, ó. Então, ele vai passar nos pontos, ótimo. Mas o valor que eu estou avaliando aqui no meio não condiz muito com a realidade, que eu estava esperando que a curva fosse fazer alguma coisa assim, né? Então, é sempre bom plotar o polinômio que eu estou olhando, né? Para ver se ele está dentro. Então, o polinômio interpolador de uma função, né? A gente vai usar esse p de x. Ele pode ter um formato um pouco diferente, né? Ele vai coincidir nos pontos de interpolação que eu quero, nesses pontos aqui. Ok? Mas eu tenho que cuidar com a função dele. Então, se a gente pegar um p de x, um médio aqui, ele vai ser aproximado da minha função de x média, né? Eu vou ter um erro associado. A gente não vai entrar muito na parte do erro, que daí é realmente uma matemática mais pesada, assim. A gente vai ficar mais na como é que eu faço a fórmula da interpolação para eu obter um polinômio. Mas vocês têm que ter noção de que eu vou ter um erro associado, né? Se eu estiver pegando um ponto intermediário ali. Se eu souber a função f de x, eu consigo calcular esse erro. Né? Mas daí, se eu souber a função de x, minha vida está mais fácil, né? Eu não preciso nem interpolar ela. Vamos ver primeiro a fórmula, né? Interpolatória de Lagrange. Ok? Então, se eu tenho uma função f de x, né? E eu tenho os pontos definidos, x0, x1, até xn. Opa, diga. Não tá aqui? Até o meu xn, nesse intervalo, né? E eu sei que o que a gente viu antes, y de é igual ao meu f de xi, eu vou encontrar daí um polinômio dessa forma aqui, vai ser o meu p de x, y0. Daí eu tenho aqui um valor que eu quero colocar, que é um L0 de x, né? Vai ser uma funçãozinha de x,
mais y1 L1 de x, mais assim por diante, até um yn ln de x. Então isso aqui vai ser igual a um somatório de k igual a zero até n de yk lk x. Esse é o formato que a gente quer do polinômio, né? Ok? O que a gente tem que definir, então? A gente tem que achar esses L's, né? Que os L's que vão dar a cara da minha função interpolatória. Então, como é que a gente vai fazer para achar esses L's? Deixa eu só ver aqui. Opa, está entrando. Deixa eu liberar aqui a sala. O meu L, deixa eu voltar a achar a caneta. L de K em X, ele vai ser só um pouquinho. Ele vai ser igual. Opa, igual. Deixa eu apagar aquilo ali em cima. X menos x0 vezes x menos x1. E eu vou multiplicando assim. Daí tem que tomar cuidado que é o seguinte, ó. Eu vou ter x menos x de k menos 1 vezes x menos x de k mais 1. Olha quem ficou de fora. O k fica de fora, tá? Então, se eu estou analisando o L0, eu não vou ter o x menos x0. Se for o L1, não vou ter o x menos x1. Certo? O k ele some da história. Só os outros que eu estou analisando que aparecem. Tudo isso dividido por... Aqui aparece o k. X de k menos x0. X de k menos x1. Até eu chegar no x de k, k menos xn. Eu também pulo aqui de baixo o x de k menos x de k. Né? Eu pego só os outros. Então, o k, ele não aparece aqui em cima, e ele aparece na frente... Deixa eu botar outra coisa aqui. O k não aparece aqui em cima, e ele aparece aqui na frente de todos os outros termos. Eu só não vou ter também x de k menos x de k. Certo? Essa é a fórmula geral. Como é que eu posso generalizar isso aqui? Eu tenho o L de K, de X. Isso aqui, gente, são só termos que eu vou adicionar no meu polinômio. No exemplo vai ficar bem mais claro, tá? Agora parece só um monte de matemática meio complicada, mas no exemplo fica bem mais claro. Vai ser igual ao símbolo de multiplicar, né, aqui, de N. Vamos pegar um outro termo de J igual a 0, mas eu excluo o J de K. De X menos xj e x de k menos xj. Ok? Daí, com isso aqui, eu saio com o meu polinômio. Aqui, meu polinômio p de x vai ser... Vocês têm que prestar atenção bastante no exemplo, né? Porque o exemplo vai deixar bem claro isso aqui. K igual a 0 até n de yk lk de x. Né? Vamos fazer um exemplo, para ficar bem claro isso aqui. Para o pessoal que chegou depois, eu coloquei lá no Moodle, no tópico da prova, da avaliação, eu coloquei os gabaritos. Tá, gente? Então, vocês podem dar uma olhada lá depois no gabarito. Só um pouquinho, deixa eu ver que eu acho que estão tocando o interfone aqui.
Não era nada. Vamos lá. Exemplo. Então, o que eu falei da função, né? Eu tenho lá uma função e eu sei que para essa função eu tenho meus pontos x e y. Vai ser igual, bom, vamos colocar na forma de uma tabela. 0, 0,5 e 1,0. E aqui eu vou ter 1,3, 2,5 e 0,9. É o caso que eu comentei, né? Vamos dizer que eu tenho um experimento. Aqui seria o meu f de x, y. Eu tenho um experimento que eu tenho esse gráfico, né? Vamos colocar aqui. Como é que vai ficar? Aqui é o meu x, aqui é o meu y. Então eu vou ter x é 0, vamos colocar aqui que é o 0,5 e aqui é 1. E eu tenho pontos. Para o meu ponto de 0, ele vai ser 1,3 no meu y, né? Para o ponto de 0,5, ele vai ser... eu devia ter botado esse 1,3 mais para cima. Vai ser aqui 2,5. Vai ser isso aqui. E para o meu ponto 1, ele vai ser 0,9. Ok? Então eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. O 2,5 ali não tem um ponto nele, né? Era só para bater. Vamos até tirar para não ficar confuso depois. Ok? Então, eu quero achar uma função, um polinômio que interpole esses 3 pontos, né? Para depois, se eu quiser fazer uma análise desses dados experimentais, eu quero saber qual vai ser na distância x 0,25, qual o valor. A gente espera, olhando, que essa minha função faça alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Então, eu espero que o meu ponto no 0,25 dê alguma coisa aqui em cima. Aqui assim. Mas quanto que vai dar? Por isso que a gente vai fazer essa interpolação. Né? Como eu falei, para a disciplina vocês estão aprendendo isso, mas daí, se forem fazer análise mesmo no Excel, vocês vão lá e põem adicionar linha de tendência, né? Que ele vai fazer isso aqui. Daí tu escolhe a ordem n do polinômio, que ele vai aproximar. Então, vamos fazer o exemplo. Ele quer saber um f de 0,8. Eu sei? Não sei, né? Porque meus experimentos só me deram um f para 0, 0,5 e 1. Aqui, o do 0,8 aqui, ele não deu. Então, eu tenho que achar uma função que interpole isso aí para eu poder chegar no valor da função em 0,8, no x 0,8. Então, a gente vai criar lá um polinômio p de x, que ele vai ser igual a... Eu tenho quantos y? Eu tenho aqui o meu y0, meu y1 e meu y2, né? E aqui eu tenho meu x0, x1, x2. Então, aquele meu somatório que eu botei lá aqui no slide anterior, né, de vários termos, aqui vai ser mais simples, porque eu estou trabalhando com 3 pontos. Então, a gente vai conseguir chegar mais rápido no resultado. Então, vai ser o meu y0, L0, x, mais y1, L1, x, mais y2, L2, x. Eu tenho que achar essa função, p de x, que vai ter essa cara, e vai ser a função daí que eu estou usando aqui, vamos colocar em azul, que vai passar pelos 3 pontos, e daí vai me dar um valor interpolado entre os dois. Né? Eu poderia, depois a gente vai ver até que eu posso interpolar como uma reta, desse ponto até esse ponto eu posso interpolar como uma reta. Dependendo dos valores, né, pode ser razoável, mas vamos fazer de um jeito polinomial aqui primeiro. Até porque a reta depois a gente vai tirar do polinomial, vai ficar bem fácil. Então, olhando essa fórmula aqui, meu L de K de x, ele vai ser x menos x0, x menos x1, e vai fazendo isso, multiplicando até chegar no final, mas não inclui o K, como eu botei aqui em cima, né?
O K não está incluído. Então, como é que vai ficar meu L0? L0 de x, ele vai ser igual a x menos x0 não aparece, né? Porque o K é 0. Vamos colocar aqui K igual a 0. Então, x0 não aparece. Então, eu vou começar por qual? x1 vezes x menos x2. Eu tenho x3? Não, né? Eu tenho x0, x1 e x2. x3 eu não tenho. Então eu paro por aqui, o termo de cima. E embaixo, como é que é? É x de k menos x0, x de k menos x1 e assim por diante, mas eu não repito k. Então eu não vou ter um x0 menos x0, porque senão ia acabar zerando tudo que eu tenho aqui embaixo, né? Então eu vou fazer x de 0 menos, vai começar com o quê? Com x1. Vezes x0 menos x2. Opa, x2. Ok? Preenchendo os valores, gente. X é o quê? X é x. X é a minha variável. Ela vai aparecer no polinômio. Né? X menos, quanto que é o meu x1? X1, 0,5. Né? Menos 0,5. Vezes x menos x2. X2 é quanto? É 1. X menos 1. 0 menos 0,5, né? Porque meu x0 é 0. Menos 0,5 vezes 0 menos 1. Daí isso aqui vai me dar a seguinte relação para o meu L0. X² menos 1,5x mais 0,5. Dividido por 0,5. Até aí tá tudo certo? Né? Eu estou aplicando essa fórmula de Lagrange. Eu quero achar isso aqui. Uma função P que vai ter essa cara. Então, a primeira coisa que a gente achou foi esse L0. Na hora de colocar na função P de x, eu só vou multiplicar ele pelo y0. Meu y0 é 1,3 aqui, ó. Até agora tá ok? Tá ok, professor. Então tá. Então vamos fazer o outro. Professor, por que o K é 0? É porque eu vou ter que avaliar em todos os Ks. Daí eu começo do 0, eu vou ter que fazer 3 vezes, né? Tem o 0, o 1 e o 2. Daí agora a gente vai fazer o L1. Daí o K vai ser igual a 1. Entendeu? Ok. É só porque eu começo do 0 e vou indo para frente. Agora a gente vai avaliar para o K igual a 1. Então eu vou ter o meu L1 de x. Certo? Como é que vai ficar aqui em cima? X menos x0 agora aparece, né? Porque o K não é mais 0. Vai aparecer x0 vezes x menos x1 aparece? Não, né? Porque o K é 1. Então eu vou ter que pular direto para o próximo, que é o x2. Por isso que nessa fórmula aqui, eu tenho esse termo. J diferente de K. Né? Senão ele não aparece. Daqui embaixo eu vou botar, né? Vou começar com xk, que é 1, x1, menos x0 aparece. Vezes xk, xk menos xk não aparece, porque senão eu ia zerar a parte de baixo, né? Não tem nem como continuar daí para frente. Então eu vou ter xk, que é 1, menos x2. Ok? Isso aqui vai me dar x menos 0, né, o x0 é 0, vezes x menos x2 é 1, né? Esse aqui é o x2, tá aqui em cima, né? Pequenininho. Menos 1, dividido por 0 menos 0,5, vezes 0 menos 1. Opa, não. Isso aqui eu estava olhando a linha de cima. Deixa eu apagar aqui. 0,5 menos 0, porque é o x1.
é 0,5, menos o x0 é 0, vezes x1 é 0,5, menos x2 é 1. Daí isso aqui vai me dar x² menos x sobre menos 0,25. Falta mais um L para eu achar ainda, né? Que é o meu L2, onde o K é igual a 2. Daí a mesma coisa, x menos x0 vezes x menos x1. X menos x2 não aparece, né? Se eu tivesse 4 termos aqui, 4 pontos nesse meu gráfico, daí eu acrescentaria um termo, um x menos x alguma coisa, em cima e embaixo de todos os L's. E aumentar em um termo em tudo, né? Dividido por x2 menos x0, x2 menos x1. Ok? Mesmo passo a passo, né? Eu não vou ter embaixo x2 menos x2. Então, em cima vai ser x menos 0 vezes x menos 0,5. Os valores tira direto da tabela, hein, gente? É bem simples isso aqui. 1 menos 0, 1 menos 0,5. Ok? O resultado disso aqui vai ser x² menos 0,5x dividido por 0,5. Certo? Agora eu vou pegar o L0, o L1 e o L2 e vou escrever eles no polinômio. Daí eu cheguei no resultado. Daí é isso mesmo. Meu polinômio de x, deixa eu só repetir, né? Ele vai ser o quê? y0, L0 de x mais y1, L1 de x mais y2, L2 de x. X é a minha variável do polinômio, né? É uma função polinomial. Como é que vai ficar isso aqui, então? P de x vai ficar igual a... quanto que é meu y0? 1,3, né? Tá aqui o meu y0. Então, vou botar 1,3 vezes... quanto que é meu L0? É esse termo inteiro aqui. Então, vamos colocar esse termo. X² menos 1,5x mais 0,5 dividido por 0,5. Ok? Vou para o 2 agora. Esse entre parênteses aqui, gente, que eu tenho aqui em cima, quer dizer que o meu L0 é função de x, tá? Eu não vou colocar e multiplicar por um x no final. Entendido? É a mesma coisa quando eu escrevo o meu P de x aqui. Mais, quanto que é o meu y2? 2,5, né? É o segundo valor aqui dessa minha tabela. Y2 não, Y1. E o meu L1 vai ser isso aqui. Então, vou lá. Mais 2,5, que é isso aqui. E agora eu vou multiplicar por isso aqui. Vamos até fazer assim para ficar bem, ficar bem claro. Vezes x² menos x sobre menos 0,25 mais, daí eu venho com o meu y2, que é 0,9, né? E o L2 é essa função aqui de baixo. Então, vou lá, mais 0,9 vezes x² menos 0,5x sobre 0,5. Tranquilo até aí? Tudo tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui o meu P de x, eu só faço as multiplicações, simplifico tudo, isolo os termos, né? Menos 5,6 x² mais 5,2x mais 1,3. O que ele tinha pedido? A função em 0,8. E eu sei qual é a função em 0,8?
Eu não sei, porque eu não tenho a função, mas eu tenho a interpolação. Então, eu sei que essa função de 0,8, como eu interpolei, vai ser aproximadamente, não vai ser exato, né? A não ser que a função fosse exatamente essa, mas exatamente essa daqui, né? Mas eu acho que não é. Então, vai ser aproximadamente P de 0,8, que vai ser igual a 1,876, né? Eu simplesmente substituo x nessa função aqui por o 0,8 e eu saio com o resultado. Então, essa daqui é uma função polinomial, né, de segunda ordem aqui. Professor, Diga. mas no software não preciso simplificar, eu posso deixar aquela equação grande em cima, né? Sem as simplificações. Pode. Mas aí no software, na verdade, você já vai ter funções que fazem isso sozinho para ti, né? Que sai com um polinômio. Né? Você sabe fazer isso no Excel? Hein, gente? Não. Tá, então deixa eu mostrar que vai ser mais... Isso aqui, esse conhecimento é parte da disciplina, né? Vocês têm que pegar. Mas o Excel é mais do dia a dia. É mais o que vocês vão usar. Então, deixa eu só projetar aqui o Excel. Ok. Então, vamos ver. Vocês estão vendo aí o Excel, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. A função que eu tinha era 0. Vamos botar diferente aqui, que daí depois eu faço o gráfico. 0,5. Deixa eu aumentar para vocês verem. E 1. Esse é o meu x. Né? Aqui eu tenho meu y. Vai ser 1,3, 2,5, 0,9. Ok? Eu não sei porque que eu botei tanto para o canto aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar um... Cadê o gráfico? Não era bem esse que eu queria. Vou botar esse aqui. Né? Mais ou menos o que eu desenhei lá, tem esse gráfico. Tem os pontos. Na verdade, eu acho que é mais fácil, na verdade, eu colocar o gráfico só de ponto. Meu Deus, que é esse aqui. Certo? Daí vocês vão vir aqui, clicar com outro botão e vir aqui embaixo, ó. Adicionar linha de tendência. Tá? Daí vai aparecer aqui no lado, né? O que eu quero? Eu quero uma polinomial de ordem 2. Certo? E como eu vou querer usar isso aqui, eu quero que exiba a equação no gráfico. Deixa eu ver se bateu com o resultado do livro. Menos 5,6x² mais 5,2x mais 1,3. Exatamente o resultado que a gente obteve fazendo o método de Lagrange. O Excel obteve aqui pra gente. Isso aqui é muito útil, isso aqui, gente. Eu já usei várias vezes essa linha de tendência, que daí tu pega uns pontos que tu tem experimentais, tu gera essa linha de tendência, e daí tu tem a equação para usar depois nas tuas contas. Tranquilo? Ah, legal isso aí, professor. Sabia que dá pra fazer assim. Facilita bastante isso aqui a vida. E eu queria ver só... Vamos deletar essa linha de tendência aqui. Quero que vocês prestem atenção no negócio. Ó, eu tenho aqui exibir a equação no gráfico. Ordem 2, né? Se eu colocar a ordem 1, o que vai acontecer? Nem consigo. Se eu colocar a ordem 3, o que acontece? Não mudou nada. Ordem 4, não mudou nada. Por quê? Porque eu tenho 3 pontos. Então, o polinômio máximo que eu consigo interpolar é o de ordem 2, x². Se eu colocar mais pontos aqui, né? 1,2, 1,4. Vou colocar aqui 0,5, 0,1. 1. Opa. Ué, isso, vou ter que aumentar aqui, ó. Pegar o intervalo inteiro. Ó, daí ele já aumentou.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, o polinômio que eu vou conseguir aproximar no máximo é de ordem 4. E olha a linha de tendência, o que ela fez. Daí aqui eu posso ver como é que ela se comporta de formas diferentes, né? Ó, pego essa daqui. Vamos adicionar uma linha de tendência. Polinomial, olha como é que fica de ordem 2. Daí agora ela não consegue mais passar em cima dos pontos. Mas é uma curva aproximada. Então, muitas vezes, né, quando tu tem um experimento, tu vai ter as bolinhas do experimento fora dessa curva. E faz sentido, né, porque tu tem todo o erro experimental. Daí tu vai ter uma barra de erro, né, que está associada, por exemplo, teu termopar, ele vai ter um erro de mais ou menos 1 grau Celsius, né, a tua medição de temperatura de vazão, por exemplo, vazão máxima, né, vai ter o erro associado do medidor, se é de turbina ou não é, então vai ter erros, e a curva ela vai tentar passar o máximo possível perto de todos os pontos. Daí eu posso ir aumentando a ordem 3, ordem 4 passa exatamente em cima de todos os pontos, né, ordem 5 não faz mais diferença. Daí aqui ele também pode te dar uma aproximação exponencial, linear, né? Logarítmica, opa, não deu, logarítmica não deu. Mas daí tem várias linhas de tendência que a gente consegue criar. O que a gente está fazendo é isso, é calculando na mão. Então, se a gente fizesse para esses pontos, a gente ia sair com essa equação. Já fica a dica, né? Na hora de vocês estiverem fazendo a prova, se tiver acesso ao computador, vocês podem só vir aqui e fazer a prova real. Chega aqui, põe a ordem que deu, exibir a equação no gráfico e vocês têm aqui a prova real. Esses valores têm que bater, né? Claro, o Excel ele tem um limitante de ordem 6, se eu não me engano. Então, se eu colocar 20 pontos aqui, eu não vou conseguir criar um polinômio que passe em cima dos 20. Daí eu realmente ia ter que pegar isso que a gente está fazendo e automatizar no Octave, né? O Excel ele tem essa limitante, ele vai até, se eu não me engano, no máximo 6. Então, deixa eu sair aqui e voltar para o nosso slide. Excelente. Professor, Diga. então a ideia do Octave é fazer uma, tipo, ele vai resolver independente de quantos pontos tu vai colocar isso. Isso, porque se tu programar dessa forma aqui, ó, cadê? Um somatório, né? Tu coloca no somatório, daí tu não tá limitando ele. Tu não tá falando, faz até o nível 1.6. Tu fala, faz até o final. Daí se tu tiver 100 pontos, ele vai fazer da ordem 99. Claro, eu não sei qual é a carga computacional que isso aqui vai ter, se o Octave vai ter algum problema, assim. Não sei por que o Excel limitou na ordem 6. Talvez realmente fique muito pesado para o programa ficar calculando acima disso. Mas o Octave é mais leve que o Excel, então ele vai realmente acima de 6 com certeza. No máximo que vai acontecer é deixar rodando um tempo maior, né? Mas daí tu vai conseguir achar isso aqui que a gente viu que o Excel já forneceu pra gente, né? Para esse caso. Então vamos fazer um outro exemplo aqui só para fixar bem, né? Digamos um exemplo 2 aqui. Digamos que eu vou ter, caramba, que eu vou ter uma função. Deixa eu só ver como é que funciona no final. Tá, não vai ficar. É uma função f de x. Daí aqui ele deu a função igual a 3 mais x. Depois a gente pode até brincar no Excel com isso aqui e ver como é que fica. 1 mais x, né? Mas a gente não vai usar isso, a gente vai usar os pontos que ele deu da tabela. Ele disse que meu ponto xi, né? Eu tenho 0,1, 0,2 e 0,4. E meu f de xi vai ser 2,82, 2,67 e 2,43. Ok? Então eu tenho essa... Eita, ficou perto do 3 ali. Eu tenho essa tabelinha aqui.
Para deixar bem claro, isso aqui vai ser o meu x0, x1, x2, y0, y1, y2, certo? Então, ele está pedindo agora que eu ache meu f de 0,25. Daí a gente consegue depois jogar e ver quanto que dá o f de 0,25 usando a função original. E depois a gente vai jogar para ver quanto é que fica o meu p de 0,25. Vai obter o polinômio e vai, né, chegar nesse resultado. Meu polinômio, ele vai ter que, cara, a mesma do outro. P de x vai ser igual a y0, L0, x mais y1, L1, x mais y2, L2 de x, né? y0, y1, y2 são esses aqui. y0, y1, y2 são esses valores. Então, vamos fazer pro primeiro. L de 0 de x, mesma coisa, né? Que a gente fez na outra vez. X menos x0 não aparece, porque o meu k é 0 aqui. X menos x1, então, vezes x menos x2. Dividido, opa, dá para ver. Por x de k, que é 0, menos x1. O x0 não aparece de novo, porque ele é o k. X de k, que é 0, menos x2. Isso aqui vai ser igual a quanto? X menos, olha aqui, o x1, 0,2. Vezes x menos x2, 0,4. Dividido por 0,1, que é o x0, menos 0,2, vezes 0,1 menos 0,4. Ok? Isso aqui vai me dar x² menos 0,6x mais 0,08. Dividido por 0,03. Eu não vou repetir os outros, porque a gente já fez no último exemplo, né? Então, qualquer dúvida, vocês só voltem ali e vê como é que fica a configuração do L0. Eu vou colocar o resultado daí. Dos outros L's, né? Quer dizer, L1 de x, para o k igual a 1 daí, eu vou ter x² menos 0,5x mais 0,04 dividido por menos 0,02. E o meu L2, k igual a 2, de x, vai ficar igual a x² menos 0,3x mais 0,02, que é o menos. Dividido por 0,06. Daí eu vou, substituo tudo lá naquele meu polinômio, e eu chego na resposta que meu polinômio, o meu p de x é igual a x² menos 1,8x mais 2,99. Vamos fazer a prova real disso aqui no Excel. Meu P de 0,25, ele deu aqui 2,6025. Então vamos lá, vou escrever de novo aqui, deixa eu só abrir o Excel. Abrir um novo. E eu vou parar de apresentar. Vamos ver se vocês começam a enxergar aí. Tá dando para ver, né? Então vamos fazer assim. Primeiro eu vou botar os pontos do gráfico, que vai ser x e aqui o meu y. Deixa eu só voltar para o exercício aqui para ver qual que é. X é 0,1, 0,2, 0,4. E o y, 2,82, 2,67,
2,43. Ok? Vamos ver se vai bater. Seria... linha de tendência. Polinomial. Vou aumentar aqui a ordem. Mas o máximo que ele vai ficar é na 2 mesmo. Deixa eu ver se vai até mais. Não, é 6 é o limite mesmo. Deixa eu ver se eu botei algum valor errado ali. Não. 0,2, 0,4. 2,43. Não, foi esse valor mesmo que deu. 1 menos 1,8 e 2,99. Esse foi o valor que a gente encontrou. Certo? Então eu vou pegar agora e vou extrapolar um pouquinho. Copiar essa daqui. Vai vir aqui embaixo. E vai colocar ela aqui. Só porque em vez do X aqui, a gente vai botar vezes... Oh, caramba, o que aconteceu? 1 vezes... Era para pegar essa célula, né? Mas vamos escrever do zero. 1 vezes essa célula aqui ao quadrado, menos 1,8 vezes essa célula aqui, mais 2,99. Então, esse aqui vai ser meu x, esse aqui é o meu p de x, e agora a gente vai colocar o y de x. Qual que era a função y mesmo? Deixa eu ver aqui. Ela era igual a, abre parênteses, 3 mais x, fecha parênteses, dividido por 1 mais x. Ok? Dá pra ver que aqui para o zero ela já é um pouco diferente, né? 2,99 e essa deu 3. Mas vamos passar por esses pontos aqui. Vamos fazer de 0 em 0,05 caminhando, né? 0, 0,05, 0,1, 0,15, daí a gente só arrasta. Aqui até o 0,6. Ó, os valores não são exatamente iguais. Vamos ver como é que fica. Seria... Não é esse que eu quero. Pode ser esse que aparece os pontos. Eu acho que dá para fazer assim, né? Ó, tem uma curva laranja e a curva azul. Vocês estão vendo a diferença ali? Uma é a função interpolação e outra é a função real. Elas estão bem próximas, né? Então, a gente vê que tem um erro. Ela deu diferente da minha função real, mas está próximo. Até porque, na hora de eu fornecer os dados aqui, ó, eu forneci aproximado, né? Deixa eu só um pouquinho, pessoal. Tirar o volume aqui do celular. Vocês percebem que na hora que eu forneci os dados aqui, que o exemplo me deu os dados, ele deu os dados errados, né? 0,82, 0,67, 0,43. Aqui é 0,81818, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Se eu botar aqui esse valor, é igual à função real no 0,1. Ó, já deu a diferença na curva aqui, né? Reparem. Esse valor vai ser igual ao do 0,2. E esse valor vai ser igual ao do 0,4. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Então, olhem, a função... Opa, pode falar. Tá tranquilo de acompanhar? Sim, professor, tá dando para acompanhar. Daí aqui também vai depender de quantas casas decimais eu coloco nessa função. Posso colocar, por exemplo, 10. Olha só como é que vai ficar. Essa é a minha função, interpolação. Pois é, professor, estava olhando ali, se nós arredondar, diminuir o número de casas depois da vírgula, vai ficar igual. Vai ficar igual.
Até porque aquela curva tinha sido feita com aproximação, né? Ele não me deu o resultado real do ponto sim, 0.1. Faz sentido. O exemplo mesmo que deu errado esses valores. Mas se eu pegar, eu coloquei aqui bastante casa. Agora eu vou aproximar com bastante casa aqui. Vamos ver se vai dar igual. Eu vou ter que usar o B22, né? Tá, só isso que eu precisava saber. B22. Então aqui, vezes B22 elevado ao quadrado, vezes B22. Eu botei 10 casas depois da vírgula. Ainda chegou mais perto, mas ainda tem um erro associado. Vejam. Ó, o 0.1 bateu exatamente. Qual que eram os nossos pontos? 0.1, 0.2, 0.4. 0.2 bateu exatamente, 0.4 bateu exatamente, mas o resto não. Ó. Por ser uma função polinomial, deu algumas diferenças. Ó, o 0.6. 0.6 nem era para bater muito perto, porque eu já estou extrapolando daí o nome. Interpolar é quando está dentro desses números. Né? 0.1, 0.2, 0.4. Essa função que eu fiz aqui, ela é válida entre 0.1 e 0.4. Fora disso é o que a gente chama de extrapolação daí. E aqui eu estou extrapolando aí. Daqui para frente. Às vezes a gente precisa usar, né? Às vezes não tem o que fazer, tu quer saber um ponto que está um pouquinho fora. Daí tu vai considerar que a extrapolação segue mais ou menos o polinômio. Mas aqui dentro, ó, ele deu bem perto. Bem mais perto, usando o método do Excel. Se a gente colocasse esse valor inteiro também, na hora que a gente resolveu, a gente ia chegar nesses valores quebrados grandes, né? Então deixa eu voltar para o slide. Ok. Daí tem um negócio de limite de erro, isso a gente não vai entrar muito nisso aqui. Vamos entrar então no negócio que é importante, que é a interpolação linear. Essa vocês já sabem fazer, né? A gente só vai ver usando mais ou menos o mesmo método ali. Interpolação linear é que usa nas tabelas aí de termodinâmica, né? Interpolação linear. Ok? O que eu vou fazer numa interpolação linear, né? Eu tenho uma função f de x, daí dessa função eu tenho um valor y1, x1, x0, y0. Se eu fizer uma interpolação linear, como é que ela vai ficar? Vamos ver se eu consigo acertar. Oh, caramba. Ela vai fazer isso aqui, né? Minha função p de x vai ser essa. Vai ser uma reta que passa por esses dois pontos. Né? Interpolação linear é um caso mais específico desse que a gente viu, onde eu só tenho dois pontos, o x0 e o x1. O método é a mesma coisa. Só porque meu polinômio de x ele vai ser igual a y0, L0 de x, mais y1, L1 de x. Vai ficar bem fácil, né? Porque daí o meu L0, onde o K é igual a zero, né? Meu L0 de x, ele vai ficar igual ao quê? X menos x0? Não, né? Porque o K é zero. Então, x menos x1, vezes o quê? Vezes nada, né? Dividido por x0 menos x1. E meu L1 de x vai ficar igual a x menos x0, que o K é 1, então 1 não aparece, x1 menos x0. Ok? Isso é mais simples, né? Vamos fazer um exemplo, então. Um exemplo. Tem uma função de x igual a 1 sobre 1 mais x
onde eu tenho os pontos x, i e f de x, i, que são 1, 2. E o resultado aqui vai ser 1/2 e 1/3. Faz sentido, né? Se o meu x é 1, aqui eu vou ter 1 dividido por 1 mais 1. 1 dividido por 2. Se o meu x é 2, vou ter 1 dividido por 1 mais 2. Então, vou ter 1 dividido por 3. Né? Então, são os pontos ali. Eu quero achar o polinômio p de x e avaliar ele em x igual a 1,5. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, p de x vai ser aquilo que eu falei. L0, y0, L0 de x, mais y1, L1 de x. Ok? Meu L0, como é que ele vai ficar? X menos x1, né, que a gente viu antes. Quanto que é o x1? Deixa eu só ver. O x1 é 2, né? Aqui é o x0. E aqui é o x1. Que é o y0. Que é o y1. Então, 1 menos 2, que é o x1, dividido por x0 é 1, menos x1 é 2. Né? E meu L1 de x vai ficar igual a x menos x0, que é 1, dividido por x0, que é 2, quer dizer, x1, que é 2, menos x0, que é 1. Tá? Então, meu polinômio p de x, ele vai ficar igual a 1/2, que é o meu y0, vezes x menos 2 sobre 1 menos 2. Menos 1 menos 2 já vou botar direto o valor, né? Vamos botar aqui. Menos 1. Mais 1/3 vezes x menos 1 dividido por 1. Então, ele vai ser igual a menos 1 sobre 6 vezes x mais 2/3. Ok? Daí eu vou dizer que minha função em 1,5 é aproximadamente o meu p de 1,5, que é igual a 0,4167. Ok? Tranquilo essa parte, gente? Sim. Então tá, a gente vai ver só mais um método aí de interpolação, que essa disciplina ela exige uma concentração maior, porque é muito número, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, um ou dois. Não, vamos caminhando e a gente vê como é que vai ficar o tempo aí. Daí a gente passa do intervalo, mas termina mais cedo, tá, gente? A fórmula de Newton. Esse cara de novo, né? A gente vai usar diferenças divididas. É uma fórmula, né, para... Assim, no livro, gente, se vocês têm uma curiosidade matemática muito grande, no livro ele dá todos os teoremas de por que funcionam as coisas, né? Mas aqui eu estou pulando mais para o resultado desse equacionamento aí do Newton, né? Então, se eu tenho uma função contínua, deixa eu pegar aqui da definição qual que eu vou usar. Como é que vai funcionar essas diferenças, né, finitas? Diferença dividida, né? Dividida da ordem n. Vou botar aqui. De ordem n, como é que ela vai ficar? Eu tenho uma função de x0
x1, xn, ela vai ser igual a função de x1, x2 até xn, já vou explicar o que é isso, menos função de x0, x1, xn menos 1. Ok? A gente vai criar daí uma tabelinha para preencher esses dados aqui. Daí eu divido pela diferença entre os dois. Ó. Eu vou de 0 até n, né? Aqui, ó, de 0 até n. Então eu vou fazer de xn menos x0. Ok? Como é que vai ficar essa minha tabela? Deixa eu botar aqui. Eu vou ter x, x0, x1, x2, x3. Vou fazer só até o 3. Daí eu tenho essas diferenças divididas de iniciar ordem, primeiro aqui, 0. Daí eu vou ter de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Como é que eu preencho essa tabela? Ela vai ficar tipo uma pirâmide aqui, tipo um triângulo. Vou ter aqui f de x0. Isso aqui eu sei, né? Essa daqui é a minha função avaliada no ponto x0. Perfeito. F de x1. A de ordem 0 é bem simples, que só são as funções avaliadas no ponto x. F de x2 e f de x3. Daí agora, aqui eu vou pegar os intermediários entre esse e esse. Esse e esse, e esse e esse. Né? Então, entre esses dois primeiros, como é que vai ficar? Vai ficar o f de x0, x1. Né? Porque aqui eu tenho 0 em cima, 1 embaixo. Então vai ficar 0, 1. Aqui embaixo deve ficar f de x1, x2. Né? E aqui f de x2, x3. Ok? Daí depois eu vou caminhar para a ordem 2. Fazer a mesma coisa. Eu pego desse de cima e desse de baixo. Então aqui eu vou ficar do f de, ele vai de 0 até 2. x0, x1, x2. Eu já vou ensinar como é que faz para pegar esses f's de diferença dividida, tá? Não é muito complicado, bem tranquilo. E aqui o f ele vai de 1 até 3. Então f de x1, x2, x3. Daí o último f, ele vai pegar o intervalo inteiro. F de x0, x1, x2, x3. Daí a gente só vai calculando eles individualmente e preenche essa tabela. Daí depois vai ficar bem fácil de achar o polinômio interpolador. Tá? Não é bem um polinômio daí, no caso, né? De achar a equação. Ok? Então vamos para frente aqui. Deixa eu só ver qual é o exemplo que eu peguei. Tá. Vamos para frente. Exemplo de preencher a tabela. Então vamos lá. A gente tem que preencher essa tabela. Eu tenho uma função f de x, que ela é igual a 1 sobre x, e definida nos pontos x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 4 e x3 igual a 5, ok? Então, ordem 0, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Eu vou ter meu f de x0 igual a f de x0, né? Que é igual a 1. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O x0 é 1, 1 dividido por 1, 1.
Daí eu vou ter depois o meu f de x1 igual a f de x1, que é igual a 1 dividido por x1 é 2. Já vou colocar direto que é f de x3 igual a 1 dividido por 4 e f... Opa, pulei, que é x2. E f de x3 é igual a 1 quinto. Certo? Então vamos preencher a tabela, né? Eu tenho aqui meu x, x1, opa, x0, x1. Não, aqui não tem o zero, né? Aqui eu vou direto do 1, deixa eu só ver. Não, ele deu x0 mesmo. Deixa eu pegar aqui. x0, x1, x2, x3. Daí aqui eu tenho aqui a ordem nesse eixo. Então aqui eu vou ter de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Ok? O x0 que é 1, x1 é 2, x2 é 4 e o x3 é 5. Vamos preencher primeiro de ordem 0, foi o que a gente obteve aqui, ó. 1 meio, 1 quarto e 1 quinto. Daí eu venho aqui e preencho. 1 meio, 1 quarto e 1 quinto. Agora eu tenho que achar os de ordem 1. Então vamos fazer como é que fica o de ordem 1. Pelo aquele equacionamento que eu tinha botado, né, o meu f de x0, x1, né, que seria esse aqui, ó, f de x0, x1. Só um pouquinho, já volto aí. Voltei. Então tá. Então, da ordem 0 a gente encontrou aqui, né? Agora a gente tem que achar esse da ordem que é encontrado usando essa equação. Como é que ela vai funcionar? Né? O da ordem 1, eu vou ter que esse f x0, x1, ele vai ser f x1 menos f x0 dividido por x1 menos x0. Fácil, né? Se eu voltar aqui, eu sei qual é o meu f x1, é esse aqui, né? Vamos deixar aqui no cantinho. f x1, f, vamos botar assim, x0, f x2, f x3. Então eu sei qual é o meu, eu sei qual é o meu fx1, eu sei qual é o meu fx2. Então vai ser 1 meio, que é o meu fx1, menos 1, dividido por x1 é 2, menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1 meio. Ok? Então eu já tenho o f x0, x1, que seria esse aqui, né? f x0, x1, que vai ser menos 1 meio. Daí falta eu achar aqui meu f x1, x2 e x2, x3. Esse aqui seria o meu f x1, x2. E aqui o f x2, x3. Então vamos achar os valores para eles. Meu f x1, x2, ele é igual a f x2 menos f
x1. Dividido por x2 menos x1. Ok? Isso aqui vai me dar igual a menos 1/8, fazendo as contas. E meu f x2, x3 vai ser igual a fx3 menos fx2. x3 menos x2. Igual a menos 1/20. Daí eu achei todos da ordem 1. Vamos lá preencher. Menos 1/2, menos 1/8, menos 1/20. Daí agora eu tenho que ir para a ordem 2. Ordem 2. Eu estou fazendo aqui bem passo a passo, que daí depois também vocês podem usar esse material para estudar, né? Vai estar a gravação, eu vou botar lá no YouTube. A ordem aqui foi 1. Então agora a gente vai para a ordem 2. Como é que vai ficar a da ordem 2? Eu vou ter meu f x0, x1, x2. A ordem 2 tem 3 elementos aqui em cima. Vai ser igual a f. É sempre 2 que vai só aqui em cima, né? É um menos o outro. Só porque agora eles são de ordem 1, né? Esses aqui são de ordem 1. Esse aqui e o que vem aqui. Eu sempre pego da ordem anterior daí. x1, x2 menos f. Opa. F de x0, x1. Né? O que que eu fiz? Eu peguei esses dois aqui, ó. x0, x1, x1, x2. Daí eu tô fazendo aquele meu f de x0, x1, x2. E aqui vai ser meu, pegando esses dois aqui, vai ser meu f de x2, não, x1, x2, x3. x1, x2, x3. Ok? Então vamos lá. Daí eu faço isso aqui dividido por, daí vai ser as diferenças. Esse menos esse. x2 menos x0. Qual valores que eu vou pegar? Né? Deixa eu só ver. Vai dar 1/8 dividido por 3. Deixa eu ver por que vai dar 1/8. Faltou menos 1/2 ali, né? Mas no livro tá botando 1/8 aqui o resultado. Tem alguma coisa errada nesse desenvolvimento do livro aqui. Vamos ver se confere isso aqui. É 1/8 menos 1/2 dividido por, quais são os valores? Diga. Tá certo, professor. Divide por 3, depois volta para 1/8 daí. Tá certo o livro. É isso aqui, né? Isso, a resposta de todo esse cálculo aí é 1/8, tá certo? Tá. É que o livro esqueceu de botar esse menos 1/2. Mas agora vai dar. 1/8 daí. Show. Daí agora a gente vai para o f de x1, x2, x3. Vai ser igual a f de x2, x3 menos f de x1, x2 dividido por x3 menos x1. Esse aqui vai me dar menos 1/20 mais 1/8 dividido por 3, 12 160. Então vamos preencher aqui na tabela. 1/8, 12 160. Daí agora eu vou pegar esses dois e fazer o de terceira ordem, né? Vou pegar 1/8 e esse 12 160 e fazer o de última ordem aqui que a gente vai fazer. Ordem 3.
Como é que ele vai ficar? F de x0, x1, x2, x3 vai ser igual a F de x1, x2, x3 menos F de x0, x1, x3. Dividido por, daí o intervalo maior, x3 menos x0. Isso aqui vai me dar igual a 12 160avos menos 1 oitavo, dividido por 4 menos 2 160avos. Aí a gente volta aqui e preenche a tabela. Menos 2 160. Ok? Para que eu estou fazendo isso tudo? Que agora eu posso escrever um polinômio da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a forma mais matemática dele, né? Polinômio p de x vai ser igual o f de x0 mais um somatório de i igual a 1 até n disso aqui, ó. Eu vou ter aqui um multiplicador, né, de j igual a 0 até i menos 1 de x menos xj f de x0, x1 até xj mais 1. O que isso significa na prática, naquele nosso exemplo ali, né? Eu teria um multiplicador, por exemplo, meu p de x naquele ali vai ficar igual a f de x0 mais x menos x0 f de x0, vírgula, né? Deixa eu apagar isso aqui, ficou confuso. De x0, vírgula, x1 mais x menos x0 vezes x menos x1 f de x0, x1, x2, assim por diante. Entenderam? Vamos pegar o exemplo, né? E fazer essa interpolação. Diga. Diga. Então, vamos lá. xi, f de xi. Fazer um exemplo bem simples aqui, mais rápido. Só com 3 termos, daí a gente finaliza. Né? Porque eu sei que já é bastante carga matemática isso aqui, né? 1, 2,12, 3,55. Então, esses são os pontos que eu tenho. Né? Daí meu polinômio vai ficar daquela ordem que eu tinha falado. Então, ele vai ficar assim, ó. P de x igual a f de x0 mais x menos x0 f de x0 x1 mais x menos x0 vezes x menos x1 f de x0 x1 x2. Então a gente vai ter aquela tabela para preencher, só porque essa tabela vai ter uma ordem a menos. Meu x vai ser ou 0, 0,5 ou 1,0, né? Então aqui seria o meu x0, x1, x2. E as ordens, daí aqui eu vou ter a ordem 0, como é que ele vai ficar? Meu x0 vai ser 1, né? Ó, x0 é 1. Meu x1 vai ser 2,12, que é o que eu tenho aqui. E meu x2 vai ficar 3,55.
certo? Daí eu vou usar aquele mesmo procedimento que a gente fez antes para achar as outras ordens. Então, para a ordem 1, eu vou deixar depois, vocês podem fazer, eu vou colocar os resultados aqui. 2,24 e 2,86. E para a ordem 2, que é a última ordem, ele vai ficar 0,62. O que a gente está fazendo efetivamente? Pegando isso aqui, ó, essa diagonal. Tá? Essa diagonal que vai entrar aqui, ó, porque aqui eu tenho x0, aqui eu tenho x0, x1, e aqui eu tenho x0, x1, x2. Esse é meu x0, esse é meu x0, x1, e esse é o x0, x1, x2. O resto ali de baixo a gente só precisou para fazer as outras contas, para avançar nesse triângulo. Mas ele não vai aparecer no polinômio. O polinômio de x, ele vai ficar igual, então, a f de x0, quanto que é? 1, né? 1 mais x menos x0. X menos x0 é 0. Vezes f de x0, x1. Vai ser o meu 2,24. Mais x menos x0, x menos 0. Vezes x menos x1. X menos o x1 é 0,5. Vezes essa função aqui, que ela é 0,62. Certo? Daí eu encontro o meu polinômio final, que vai ser p de x, simplificando tudo isso, 0,62 x quadrado mais 1,93 x. Faltou mais um. Tranquilo, gente? Eu vou parar por aqui porque eu já mostrei 3 métodos aí, né? Tem esse do Newton, tem o o linear e o polinomial. Daí a gente fica como sugestão para vocês, né? Repetir esses exercícios que a gente fez em sala, porque se eu cobrar vai ser alguma coisa dentro disso, né? Não tem como fugir muito dessa parte da disciplina. Eu abro agora para se vocês tiverem dúvidas. Não, professor, e tipo no Octave a gente vai fazer código também para esses processos também? Olha, se eu conseguir fazer, daí a gente vai. Porque daí eu passo com vocês. Mas eu não sei como é que a gente vai fazer para automatizar isso aqui direto no Octave. É isso que eu tava pensando, é bem, bastante passos, bem complexo até. O problema do Octave é tu pegar uma equação e isolar o x dela, por exemplo. Sabe, não é... Mas a gente vai dar uma pensada. Quando voltar ali, se tiver um laboratório, a gente tenta fazer isso aí. A gente vai pensar um pouquinho. Mas, a princípio, a gente vai ficar no que a gente viu até agora, lá do LU, né? O LU eu vou querer de vocês, o código LU do Octave. Daí o Octave vai ser só aquela parte que o professor já passou. Ou vai ter mais coisa para frente? Olha, a ideia é ter bastante coisa para frente, porque o Octave é a parte mais importante aí. Mas, por exemplo, a gente fez a triangular superior, né? Não sei se fez a inferior também, ou vice-versa. Sim. Duas, acho já. Fizemos as duas, uma nós fizemos no EAD. Tá. E a última do presencial que a gente teve. Isso. Daí eu vou ver o que mais eu consigo botar no Octave. Eu quero ver se a gente usa mais, mas também vai depender de laboratório, né, disponível. Aí acho que vai depender bastante do laboratório. Não no laboratório, na verdade, né? O laboratório já está disponível. O problema é ter se as aulas vão continuar no presencial, se vai para remoto, né? Isso que a gente vai ter que ver. Daí a gente vai conversando. Mas refaçam esses. Beleza? Refaçam esses exemplos aqui que a gente viu. Deixa eu só fazer a chamada aqui, então. Deixa eu pegar aqui. Parei de gravar aqui para